coisa boa, para você ver. Às vezes Deus ouve as nossas orações, irmãos. Hoje é domingo de Ramos. E nós vamos nos dedicar aqui, nesse tempo, a ler, a ouvir a voz do Senhor, através da sua palavra, neste texto tão emblemático do Evangelho segundo Mateus, e que nós estamos caminhando aqui. Queridos, talvez não seja de tão conhecimento de vocês, mas a igreja cristã, desde os seus primeiros séculos, começou a pensar a respeito de como nós devíamos e como poderíamos remir o nosso tempo. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que você tem um calendário na sua casa, na sua vida. Você se guia pelos dias e os meses e os tempos e as estações. Isso nos foi dado por Deus desde o início. Não é à toa que nós aprendemos a contar os dias, não é essa a instrução que o salmista nos dá, que nós deveríamos aprender a contar os nossos dias, perceber a fidelidade de Deus e os tempos, as mudanças. E isso também faz parte da história cristã, da trajetória da igreja. E justamente por isso, nos primeiros séculos, a igreja se dedicou a, de alguma forma bem prática e bem visual, estabelecer na nossa contagem de dias, formas pelas quais nós poderíamos nos relacionar com as verdades da Escritura. Daí nasceu o que nós conhecemos como o calendário litúrgico. E talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas certamente você já foi impactado pelas datas do calendário litúrgico. Por exemplo, nós nos aproximamos sempre no período de novembro e dezembro dos dias que chamamos de Advento, as preparações do coração para a chegada do Salvador ao mundo. Nós agora estamos nos aproximando do ponto alto do calendário litúrgico. O ponto alto, então, irmãos, é o que nós chamamos de Tríduo Pascal, ou seja, os 3 dias. São os 3 dias mais importantes da fé cristã. Os 3 dias onde nós somos convidados a nos refletir a partir da vida de Jesus e dos seus feitos, aquilo que Deus está comunicando a nós na história da redenção. Nós estamos agora, no dia 29 de março, neste ano, celebrando o Domingo de Ramos, o período que inicia essa nossa contagem de preparação para aquilo que vamos vivenciar na próxima semana, semana de Páscoa. Hoje é o dia onde nós nos lembraremos da entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém para a sua última chegada na cidade de Davi. Uma entrada que é diferente de todas as outras, singular em todos os sentidos. E também tem algo a dizer ao nosso coração. É momento de nós nos prepararmos, irmãos. O rei chegou. As expectativas estão sendo lançadas. Essa é a atmosfera de Israel naqueles dias. E assim hoje nós aqui estamos nos lembrando, nos aproximando em uma peregrinação, em uma subida. É interessante, eu digo a vocês aqui, que há algo espetacular ao lermos esse texto. Há algo que é comunicado para nós. Nessa semana solene, nós estamos sendo convidados por Deus para experimentar a sombra da cruz, para contemplarmos esse contraste entre luz e trevas, dor e sofrimento, ao lado de Jesus Cristo. Então, como bons discípulos de Jesus, seguindo a sua orientação para nós, que é: tome a sua cruz e siga-me, nós seguiremos então a Jesus em direção a esta jornada para o Calvário. Vamos ler então juntos? Aqui Mateus capítulo 21, versos 1 a 11, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho,
cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. E então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, quanto as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Vamos orar mais uma vez, pedir a iluminação do Espírito Santo, para que o nosso coração seja instruído na verdade da palavra de Deus. Ó Senhor, graças te damos por tua santa, viva e poderosa palavra. É o Senhor nesta manhã que fala ao teu povo. É a tua voz que ecoa em nossos corações agora, Senhor. Por isso eu te peço que, apesar de mim, o Senhor possa falar ao teu povo e alimentar ao teu povo com a verdade das Escrituras. Nos conduza, iluminando o texto da palavra do Senhor a nós, Santo Espírito, para que o nosso coração seja terra fértil e que possamos então receber a sempre viva palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu disse a vocês, nós começamos hoje esta jornada que é fundamental para a fé cristã. Nós estamos no ponto alto, chegando ao cume do calendário cristão, do calendário litúrgico. E isso deve mexer profundamente com o meu e com o seu coração. O meu desejo nessa manhã é que você não saia daqui pensando que nós simplesmente estamos marcando datas no calendário, como se as datas em si fossem importantes, mas o que elas representam e dizem para nós importa. E é por isso então que nós estamos refletindo sobre os feitos do Senhor Jesus. O domingo de Ramos, então, como eu disse, marca os acontecimentos da última semana de Jesus antes da sua entrega sacrificial na cruz do Calvário. Este domingo, então, marca os momentos iniciais do fim do ministério público de Jesus. Esta era a última vez que Jesus entraria pelos portões de Jerusalém. Irmãos, esta foi a última vez que Jerusalém viu o Senhor, e desde então até hoje não mais o viu. Há algo muito importante para nós aqui, há algo singular para nós aqui. Jesus está indo em direção a Jerusalém, a cidade da paz, a cidade de Davi, a cidade que foi constituída pelo rei por excelência, para ser a habitação de Deus, a cidade a qual o Senhor disse: farei habitar o meu nome entre este povo. A cidade marcada pelas construções suntuosas, pelo templo que ostentava uma beleza sem igual que nós não contemplamos hoje. Era esta cidade. Era esse o cenário. Esse era o local. Mas antes da gente se aprofundar, se dedicar de fato ao que o texto está dizendo para nós aqui, como Mateus relata, nós precisamos entender o contexto prévio. A gente precisa saber aonde esse texto está nos conduzindo. E voltando um pouco no tempo, nós começamos a perceber algo aqui. Após tantos sinais, prodígios, ensinos e maravilhas que Jesus fez na sua terra natal, na sua região, na região da Galileia dos gentios, Jesus então sai da sua região e começa uma jornada intencional em direção a Jerusalém. Irmãos, talvez você lendo os evangelhos, você passa desapercebido por isso. Eu tenho certeza que você faz isso, que eu também já fiz. Quantas vezes a gente lê o texto bíblico e fala ali, Jesus saiu de uma cidade e entrou em outra? Geralmente a gente pensa que essa informação só tem um sentido para nós geográfico, não é verdade? Jesus saiu de uma região e foi para outra, e você talvez não conheça a geografia de Israel.
nunca esteve em Israel, eu também nunca estive em Israel. Então, para nós, às vezes, é difícil assimilar a geografia, mas eu digo a vocês, como palavra de Deus que as Escrituras são, nem mesmo as cidades, nem mesmo as geografias pontuadas pelas testemunhas oculares nos evangelhos, são desprezadas e devem ser desprezadas por nós. Elas nos comunicam algo. E aqui é interessante a gente perceber isso. Jesus então começa a sua jornada de peregrinação em direção a Jerusalém para celebrar o que nós conhecemos como a festa importante do judaísmo, a Páscoa. Queridos, a Páscoa foi instituída por Deus no momento, na ocasião da libertação dos escravos hebreus do Egito. Êxodo capítulo 12 a 14, você encontrará os registros daquele momento, daquela celebração de preparação para a saída, para a passagem. E aquele momento marcava o início da jornada de transformação daquele povo sem nome, sem história, para um povo agora que teria um nome e uma história, e mais importante do que um nome e uma história, teria um Deus. Esse é o cenário em que Jerusalém estava se preparando. E esse era o cenário, nesse mesmo período do ano, para a nação de Israel por completo, porque todos aqueles peregrinando das cidades ao redor, desciam em direção a Jerusalém, iam em direção ao sul de Israel, para subir a Jerusalém. Veja, eu disse a vocês, eles desciam do norte para o sul, para subir a Jerusalém. Irmãos, esse é um detalhe importante. A jornada de Jesus é uma subida progressiva. Jerusalém estava situada no sul de Israel, próximo ao ponto mais profundo da terra até hoje, que é a parte onde está Jericó e o Mar Morto. Próximo àquela região no sul do território de Israel. E então, de Jericó para Jerusalém havia uma clara subida, um claro monte em direção à cidade santa. Era esta a trajetória que Jesus fazia. Lembre-se então que Jesus, depois de ter caminhado por todo Israel, intencionalmente, indo de uma região para outra, propositalmente, não ao acaso, Jesus ensinava e proclamava que o reino de Deus estava perto, que o reino de Deus havia chegado. Jesus fazia sinais e prodígios que testemunhavam a respeito de quem era aquele que fazia. E veja então, por exemplo, o texto de Mateus capítulo 20, versos 17 a 19, que nos situam nesse momento antecedente ao texto que lemos. O texto nos diz: estando Jesus para subir a Jerusalém. Mateus capítulo 20, verso 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado, e no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado e açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Os outros relatos dos evangelhos nos dizem que quando Jesus falava essas palavras, os discípulos não compreendiam. Jesus estava dando para eles as instruções claras daquilo que aconteceria, mas havia como que um véu diante dos seus olhos, de maneira que não podiam perceber o significado e, de fato, o momento exato aonde estavam vivendo na história da redenção. Seguiam com Jesus a Jerusalém para celebrar, na sua cabeça, mais uma festa da Páscoa, como muitas outras já foram celebradas. Mas Jesus deixa claro para eles de que, nesta vez, haveria algo singular. Juntamente com os discípulos e Jesus, subindo em direção a Jerusalém, havia uma grande multidão de pessoas de diversas partes de Israel, irmãos. Muitos desses acompanhando Jesus por todos os seus feitos e ensinos, pelo desejo de estar próximo a Jesus, sim, mas muitos destes, famílias e famílias acompanhando Jesus em direção a Jerusalém para celebrarem a Páscoa, como era costume dos judeus. Neste caminho, então, as multidões acompanhavam Jesus de perto. Viam os seus feitos, viam os seus sinais em direção a Jerusalém, ouviam as suas palavras e os seus ensinos. Isso fica mais evidente para nós quando, por exemplo, chegamos a Mateus no capítulo 20, dos versos 20 a 28, onde nós temos um episódio muito interessante que nos dá mais um indicativo do contexto daquele período.
As multidões seguiam Jesus, crendo que Jesus poderia ser, de fato, o Messias prometido, o profeta semelhante a Moisés. Eles seguiam nesse contexto. E os discípulos também. E eu posso dizer isso, irmãos, justamente porque no texto de Mateus, no capítulo 20, dos versos 20 a 28, a mãe de João e Tiago, 2 discípulos de Jesus, chega diante de Jesus e pede a ele o quê? Para que estes 2 discípulos ocupassem posições de honra e destaque no reino. O pedido da mãe destes 2 discípulos aqui, para que João e Tiago ficassem à direita e à esquerda de Jesus no reino, indica a expectativa de que os discípulos percebiam que talvez aquela subida a Jerusalém não fosse, de fato, semelhante às anteriores. Mas as expectativas lançadas sobre a subida para Jerusalém era de que o reino que Jesus havia anunciado, todos esses períodos anteriores, de que estava próximo, de que havia chegado, talvez fosse ser consumado. Era a expectativa, então, talvez, dos discípulos e talvez da multidão, que a subida para Jerusalém indicava de que talvez em Jerusalém Jesus fosse coroado como Messias e Rei. Há uma expectativa messiânica no texto, irmão. Há uma expectativa nessa subida para Jerusalém, de maneira singular às outras. Há algo diferente aqui. Há algo diferente aqui. E a subida para Jerusalém continua. O texto bíblico vai dizer, veja então o verso 29 do capítulo 20 de Mateus agora. E Jesus, continuando a sua jornada de peregrinação em direção a Jerusalém, chega agora em uma cidade chamada Jericó, bem próxima, aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Próxima a Jerusalém, então, passando por Jericó, e as multidões o seguiam. O texto vai dizer para nós que uma grande multidão seguiu Jesus. E naquele momento, naquele lugar, 2 cegos começam a gritar em alta voz diante da multidão que passava com Jesus, seguindo para Jerusalém. E os cegos clamavam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Filho de Davi, e as multidões diziam: calem-se, ele não ouvirá vocês. E eles gritavam cada vez mais alto: Filho de Davi. Veja, irmãos, o título usado por estes cegos apontava que eles não simplesmente olhavam para Jesus como mais um profeta de Israel, mas como o verdadeiro descendente de Davi, o rei messiânico. Usar esse título aqui não é algo ao acaso. Mais uma vez, então, agora o texto mostra para nós que a expectativa de que aquela subida para Jerusalém significava a coroação do reino messiânico parecia verdadeira, não só entre os discípulos, mas também agora pela multidão. Jesus, então, segue a sua jornada e então chegamos no texto que acabamos de ler de Mateus capítulo 21. É aqui que a gente chega, irmãos. É aqui que nós estamos agora. E o texto vai dizer para nós que esta subida para Jerusalém agora haveria de se converter em uma entrada em Jerusalém. E nesse momento, nesta entrada, é proclamado que este Jesus, que entrava a Jerusalém, era o bendito do Senhor, o bendito que vem em nome do Senhor, em nome de Yahweh. E essa chegada causa pelo menos 3 reações. E é o que eu quero que você reflita comigo aqui. Pelo menos 3 reações aconteceram ao verem Jesus entrando pelos portões de Jerusalém. A primeira reação é a reação dos discípulos. A segunda reação é a reação da multidão. E a terceira reação é a reação dos que estavam em Jerusalém naqueles dias. Vejamos então a primeira reação, irmãos. A reação dos discípulos. A obediência sobre a autoridade do rei. Os versos 1 a 7 do capítulo 21 nos dizem o seguinte: quando se aproximaram de Jerusalém, chegando a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Verso 4. Ora,
Isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você humilde, montado em jumenta, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. Este ponto aqui, então, irmãos, nos marca a primeira reação, a reação dos discípulos diante do plano detalhado de Jesus. A chegada em Jerusalém estava prestes a acontecer. Betfagé provavelmente era uma pequena aldeia no Monte das Oliveiras. Jesus então subiria o Monte das Oliveiras e do alto do monte contemplaria Jerusalém e faria uma pequena descida para entrar na cidade. É a mesma vista que você tem da cidade de Jerusalém hoje, quando você vê nos cartões postais. Sabe quando você olha para Jerusalém, você consegue ver hoje aquele domo dourado ali, aqueles portões que estão fechados, e você vê a cidade ali naquele lugar onde está o Domo da Rocha hoje, era onde ficava o templo, aquele ali era o pátio do templo. E daquele alto do Monte das Oliveiras, Jesus avistava Jerusalém por completo. Essa era a visão que Jesus teria aqui. E Jesus chegando, prestes a pegar este momento, prestes a contemplar a cidade santa pela última vez. É nesse momento aqui, então, que Jesus envia 2 dos seus discípulos, para que esses discípulos possam, de fato, fazer algo aqui. Havia chegado a hora, irmãos. Havia chegado a hora. A hora que todo o tempo esperava. A hora, o tempo preparado por Deus na eternidade para que todas as coisas fossem consumadas. Esse tempo havia chegado. Jesus sabia disso. E então, quando Jesus diz, vão àquela aldeia, e dá para eles, aqueles discípulos, instruções claras e exatas, uma orientação não genérica, irmãos. Uma orientação clara e exata do que deveriam fazer e onde deveriam fazer. Veja então que há algo extraordinário aqui. Jesus fala de maneira exata, precisa e com autoridade. Vão a esta aldeia e tragam aqui esse jumentinho. Esta é a fala de autoridade de Jesus. Agora imagine você, como sendo um dos discípulos do Senhor, ouvindo estas palavras dele e indo em direção a cumprir aquilo que Deus havia pedido, aquilo que o Senhor havia pedido. Certamente você se dedicaria a ir a este encontro. Mas a verdade, irmãos, é que muitos outros momentos da trajetória de Jesus, os discípulos também foram surpreendidos por perguntas e pedidos inusitados do Senhor. E por que inusitados? Veja, Jesus andava em Israel durante todo o seu ministério, durante toda a sua jornada, a pé. O texto bíblico nos diz que Jesus andava, caminhava e de uma direção a outra em Israel. O que Jesus fazia, no máximo, era pegar um barco para atravessar o mar de Genezaré ou da Galileia. Mas em toda a sua trajetória, ele andava a pé. Nesse momento, então, há algo singular aqui. Os discípulos, então, poderiam ter se perguntado: por que agora o mestre precisa de um jumentinho? Por que é que agora o mestre precisa de um animalzinho para entrar em Jerusalém? Ele está tão acostumado a andar a pé, por aqui e por ali. Nós estamos tão acostumados a peregrinar e andar aqui de direção em direção. Há algo inusitado nesse pedido. Mas ainda há algo mais surpreendente do que isso, que talvez os discípulos se perguntariam. Veja que Jesus não dá para eles uma orientação simplesmente para que eles cheguem lá e peçam o jumentinho. Eles deveriam pegar aquele jumentinho e dizer, caso fossem questionados, o Senhor precisa deles. E a forma pela qual Jesus fala isso é interessantíssimo. Dá a entender de que a autoridade de Jesus ali bastaria para que aquele animal fosse entregue sem qualquer tipo de dúvida ou questionamento. Era exatamente isso que acontece. Eles não precisariam argumentar com os donos daquele animal. Eles não precisariam provar que eles estavam ali em nome de Jesus. Eles não precisariam trabalhar ali. Eles simplesmente deveriam seguir a orientação e dizer a palavra dada por Deus, dizendo, o Senhor precisa deles. Isso é algo interessante para nós, irmãos. Jesus demonstra aqui que nada, absolutamente nada é genérico
no reino de Deus, no seu governo. Ele conhece a exata localização desses animais, a disposição do coração dos seus donos. E para os discípulos, isso ensina, como também ensina para nós hoje, de que a autoridade de Jesus não é apenas sobre os grandes temas espirituais da fé ou da vida, mas até dos pequenos detalhes da nossa história, o Senhor conhece e exerce poder e domínio. Não há nada, irmãos, na vida dos discípulos de Jesus que passe desapercebido. Não há nada na vida destes que estavam testemunhando o que Jesus estava falando e fazendo que fique fora do governo do rei messiânico, que fique fora do governo de Jesus. Ainda que os discípulos não pudessem compreender, e de fato, irmãos, talvez não compreendiam, o porquê Jesus agora precisava de um jumentinho. Isso vai ficar claro para nós o porquê. O porquê que Jesus agora estava enviando esses 2 discípulos nessa aldeia e por que eles deveriam usar estas palavras, talvez essas dúvidas pairassem sobre o coração desses discípulos. Mas eu me recordo aqui de diversos momentos no ministério de Jesus, em diversos relatos dos evangelhos, quando nós vemos os discípulos sendo chamados por Jesus e conduzidos por Ele a um lugar de confiança e submissão completa. Veja o exemplo da pesca maravilhosa, relatada para nós em Lucas, no capítulo 5. O texto de Lucas nos diz o seguinte, irmãos. Jesus disse a Simão, e isso Jesus disse a ele após nós sabermos no texto de que Simão passou a madrugada inteira tentando pescar, sem sucesso. E o texto nos diz, Jesus diz a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, diz o texto, Simão disse, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas veja agora o que Pedro vai dizer, o que Simão vai dizer. Mas sob esta sua palavra, lançarei as redes. Irmãos, Jesus ensina a seus discípulos o caminho de confiança na soberania, no cuidado de Deus, em absolutamente todas as coisas. A fé deles poderia não ter todas as respostas naquele momento, mas havia um lugar sólido o suficiente, ou melhor, havia uma pessoa forte o suficiente para sustentar a fé deles naquele momento. Ainda com as suas várias expectativas da entrada em Jerusalém, aquele momento não estava sob o controle dos discípulos de Jesus. Estava sob o controle de Jesus, o Cristo. E é sobre a palavra dele, sobre a ordem de Deus, em Jesus, que os discípulos deveriam confiar e se submeter e seguir. E assim eu e você aqui hoje somos também convidados a esboçar a mesmíssima reação diante do Rei que veio. Você é convidado, irmão, a lançar sobre Jesus toda a sua confiança, ainda que você não entenda todos os detalhes da trajetória que Deus está te conduzindo. Nós não precisamos, irmãos, de saber o lugar onde vamos chegar. Nós precisamos somente saber se o Senhor caminhará conosco. Essas são as palavras de Moisés. Moisés diz ao Senhor, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Portanto, irmão, irmã, lance sobre o Senhor hoje, diante do Rei que veio, que nós aqui agora estamos ouvindo o relato da sua palavra, estamos ouvindo a sua voz, audivelmente aqui, lance sobre Jesus agora toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Confie no Senhor plenamente e submeta-se à sua palavra. Veja, eu não digo a você para que você confie em mim e lance sobre mim a sua confiança e a palavra. Que você confie nas minhas palavras. Não, eu digo a você, confie nas palavras do nosso Senhor. Lance sobre a Escritura, a palavra de Deus, toda a sua vida. Este é o terreno sólido o suficiente para que você possa construir na sua jornada. Nós vemos então essa autoridade de Jesus
conduzindo a história segundo a sua vontade. Nada aqui está desapercebido, nada aqui está fora do alcance de Jesus. Jesus sabe muito bem onde está o animal. Jesus enviou os discípulos e eles sabem o que devem dizer. Ele conhece o coração dos donos dos animais, ele preparou absolutamente tudo. Esta data foi preparada na história, na eternidade, para que o plano de redenção continuasse a ser consumado. Queridos, isso é extraordinário. O Deus que nós servimos preparou toda a história. Isso quer dizer que a nossa vida não está isolada na história. O seu contexto, a sua jornada, os seus desafios, os seus pecados, nada, absolutamente nada, irmão, escapa das mãos soberanas de Deus, e Deus conduzirá você para o lugar que Ele determinou. Essa é a verdade que nós cremos. Nada. Isaac e Mari, nada escapa da vontade do Senhor, eu digo isso a vocês. Deus planejou esse momento para que vocês fossem, e vocês vão sob a direção da palavra de Deus. Confiem, lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Tenham essa certeza, e assim também vocês, meus irmãos, confiem no Senhor e lancem sobre Ele toda a ansiedade. Os discípulos então, irmãos, submeteram-se à palavra de Deus. No entanto, o motivo para eles talvez naquele momento ainda era incerto. Mateus, porém, ao escrever o seu relato para nós, depois de refletir sobre esses acontecimentos, chega à conclusão, guiado pelo Espírito Santo, de que nada foi ao acaso. Ao contrário, Jesus agiu intencionalmente para cumprir as Escrituras plena e literalmente aqui. Esse evento não foi um evento isolado, não foi um momento onde algo extraordinário simplesmente aconteceu para nos lembrar desse momento, não, foi o cumprimento pleno da palavra de Deus. Veja então o que Mateus vai dizer para nós no verso 4 e 5, ele diz, ora, isto aconteceu, e aqui Mateus escreve depois de refletir sobre os fatos, irmãos, ele diz, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. E ele então fará aqui uma citação do profeta Zacarias. Pelo menos 300 anos antes de Jesus, as palavras estavam aqui lançadas, as palavras de Deus verdadeiramente lançadas. E Zacarias, no capítulo 9, no verso 9, registram exatamente as mesmas palavras que Mateus registra aqui para nós. Diz o seguinte em Zacarias, no capítulo 9, no verso 9. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E o verso 10 nos diz mais, irmãos. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos, ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até os confins da terra. Zacarias ainda diz mais no verso 16 do capítulo 9, naquele dia, o Senhor, o seu Deus, o salvará como o rebanho de seu povo. Irmãos, há algo extraordinário aqui. Jesus era muito mais do que simplesmente um profeta. Como o texto de Zacarias vai nos dizer, Jesus era o rei que viria, justo, salvador, humilde e que anunciaria paz às nações. Não é por um acaso que o texto de Zacarias fará um contraste entre os cavalos de Israel e os arcos de Efraim e o rei justo que chega humildemente montado não em um cavalo branco de guerra, mas em um jumentinho. Há algo aqui extraordinário, irmão. O jumentinho era um animal de carga, completamente utilizado para o uso comum do dia a dia das pessoas em Israel. Ele não tinha nenhuma honra, não tinha nenhuma característica nobre. Jamais você esperaria que os governantes chegassem em Israel montados em um jumentinho. Da mesma maneira que você não espera ver o presidente da República andando a pé no Brasil. Da mesma maneira, há algo aqui que chama a nossa atenção. O que Deus está dizendo através do profeta Zacarias e que é cumprido em Jesus, é que este rei que vem de maneira subversiva. Isto é, vem de uma maneira que contradiz as nossas expectativas, irmãos.
As expectativas eram de que o rei chegasse com uma grande comitiva de soldados para livrar Israel do domínio de Roma. Mas o rei chega humildemente. Mas não só isso. Não é simplesmente o rei que vem em nome do Senhor, como Zacarias no capítulo 9, verso 16 vai dizer, o próprio Senhor Deus naquele dia estaria salvando o seu povo como rebanho. Irmãos, o que isso diz para nós? De que Jesus era mais do que simplesmente um profeta. Jesus era o próprio Deus encarnado, entrando em sua cidade para salvar o seu povo. Não há para nós aqui, lendo o que Zacarias escreve, qualquer outra dúvida, senão de que aquele a quem ele se refere aqui como sendo o rei justo que vem, é o próprio Senhor que vem ao seu povo. E é Jesus aqui, então, irmãos, cumprindo plenamente esta palavra. O Senhor de Israel, o Senhor Deus, entrando na cidade que ele desejou colocar o seu nome para habitar. Por isso a entrada triunfal não é uma coisa normal, não é uma coisa simples, não é o que pode passar dos nossos olhos e dos nossos corações desapercebido. Você precisa perceber isso, há algo extraordinário aqui, irmão. Então os discípulos fizeram o quê? Em um sinal de submissão ainda mais completa, em um sinal de concordância com as palavras do Senhor, eles então lançaram sobre aquele jumentinho as suas capas. Vale dizer algo aqui, as capas, irmãos, no contexto de Israel, eram extremamente importantes para o povo. A capa era, na maioria das vezes, em alguns contextos, aquilo que era o mais precioso que aquele homem tinha. Inclusive, havia lei dentro de Israel de que você não poderia tomar a capa de alguém, ainda que aquele homem devesse tudo. Porque a capa era o lugar onde ele poderia se cobrir do frio, simbolizava de fato a sua identidade, aquilo que ele tinha de dignidade. Ao tirarem as suas capas, os discípulos estão dizendo o quê? Nós submetemos absolutamente tudo o que somos, toda a nossa dignidade, tudo o que temos e que vamos possuir na vida, diante deste que é o Rei Jesus. E é exatamente o que eles fazem aqui. É exatamente o que acontece aqui. E é por isso então que a primeira reação é um confronto ao nosso coração. Será que temos a reação dos discípulos? Ou será que nós estamos mais parecidos com Tiago e João no capítulo anterior, que estão desejando lugares de honra à direita ou à esquerda do Senhor? Será que nós estamos tirando as nossas capas e lançando sobre o Senhor? Ou nós desejamos lugares para nos assentar e sermos honrados entre os homens? É a pergunta que o texto faz para nós nessa manhã, irmãos. A segunda reação, a reação da multidão. Existe uma grande expectativa versus uma realidade que avassala o coração dessas pessoas. E os versos 8 a 9 nos diz o seguinte: e a maior parte da multidão, em semelhança àquilo que os apóstolos fizeram, estendeu as suas capas no caminho. Outros cortaram ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, quanto as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Nesse momento, então, o foco do texto nos leva a esse momento de aclamação, irmãos. Jesus, então, montado em um jumentinho, segue entrando em Jerusalém, acompanhado por uma comissão, por uma procissão de pessoas celebrando com ramos nas mãos, lançando ramos diante do caminho de Jesus, como estendendo um tapete para que o rei entrasse. Outros lançando as suas capas ao caminho, à semelhança daquilo que os discípulos fizeram, simbolizando: nós confiamos tudo, nós depositamos em você, Jesus, toda a nossa confiança, todas as nossas expectativas foram lançadas. Essas multidões, viram e testemunharam milagres, sinais e prodígios. Recentemente, há poucos dias, viram cegos sendo curados. Ouviram palavras anunciando um reino que chegaria e traria paz. Ouviram talvez o discurso do Sermão do Monte. E eles seguiam após Jesus pensando: chegou a hora da nossa redenção, chegou a hora de todas as coisas serem consumadas, chegou a hora do domínio romano acabar, chegou a hora do reino de Israel florescer, chegou a hora de nós encontrarmos vitória, nós que estávamos marginalizados, nós agora encontraremos graça. Esse era o desejo da multidão. Essa era a expectativa, irmão. E algo aqui extraordinário para nós. Mais uma vez eu digo isso a você.
E eu tenho reforçado essa palavra, extraordinário. Fora do comum. Fora daquilo que a gente está acostumado a ver. As multidões vinham peregrinando, vinham seguindo, cheias de expectativa no coração, aguardando o momento derradeiro, a entrada de Jesus em Jerusalém, e eles cantando Hosana ao filho de Davi, Hosana, uma palavra que talvez para nós seja desconhecida, mas para aquele povo se remetia claramente ao Salmo 118. Um salmo que cantava a respeito da peregrinação a Jerusalém, mas que também desejava semelhança do evento da Páscoa do Êxodo, aguardando a libertação, mais uma vez, daqueles que estavam cativos. Essa era a expectativa. E quando cantavam Hosana, alguns diziam em seu coração, salva-nos agora. Salva-nos, Senhor, socorro, Deus, literalmente. Essa era a proclamação daqueles. E cantavam, e celebravam, e faziam festa, e estavam ali animados, porque para eles, visivelmente, chegou o tempo da libertação. As multidões cantavam isso. A ênfase aqui, mais uma vez no título messiânico, filho de Davi. Ou seja, o rei legítimo, aquele que de fato deveria ocupar o lugar de primazia em Israel. Eles clamavam por libertação, por governo, por pastoreio, por bênção. Esse era o clamor da multidão. E esse clamor era verdadeiramente justo, não é, irmãos? O desejo por libertação, por pastoreio, por bênção, é o nosso desejo, não é? Não é o que nós desejamos paz. Nós não desejamos prosperidade, nós não desejamos bênção de Deus, nós não desejamos a presença de Deus, nós não desejamos estar em um lugar onde nós celebraremos a Jesus, não é isso que desejamos? As multidões estavam ali nessa expectativa. Mas há algo peculiar aqui, Jesus não seria coroado em ouro, mas em sangue. As expectativas da multidão seriam atendidas e ao mesmo tempo não atendidas. Aquele clamor ao Senhor, pedindo, Senhor, faça isso, Senhor, nos dê isso, Senhor, nos cure, Senhor, nos restaure, Senhor, pastoreie o nosso coração, seria atendido, haveria de Deus uma resposta dupla, sim e não. Por que sim e não, irmãos? Porque enquanto aguardavam as comitivas de soldados, enquanto aguardavam uma libertação real acontecendo diante dos seus olhos, o que receberam foi muito melhor do que isso, mas os seus olhos foram cegados pelas suas expectativas irreais, pelos desejos. Na multidão, irmãos, existem pessoas que de fato desejam conhecer a Deus, mas há pessoas que só querem pão. Na multidão existem pessoas que desejam de fato uma libertação e serem pastoreados, mas há pessoas que só querem ser curadas das suas dores terrenas. Nós estamos na multidão aqui. Há muitos desejos, muitas expectativas, muitos clamores, muitos desejos do coração. Deus dirá sim àquilo que precisamos e necessitamos, mas assim como disse a Jesus aqui, através de Jesus, dirá não. Há muitos desses sonhos. O que Deus estava fazendo em Jesus ali, e que logo ficaria evidente, porque poucos dias depois, uma semana depois, a multidão que dizia, Hosana, dirá, crucifica-o. O que Deus está fazendo ali é destruindo sonhos. Não porque Deus quer acabar com seus projetos, irmãos, mas porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Ele quer te dar um projeto melhor. E sabe qual é o projeto melhor? Não é o sonho que você sonhou para a sua vida, o seu casamento, a sua família, os seus filhos, a sua vida estruturada financeiramente, o emprego dos sonhos, tudo perfeito. Não, não é isso. O sonho de Deus para você, o desejo de Deus para você é salvar o seu coração de si mesmo. É livrar você do pecado, da escravidão, da morte, do domínio de Satanás sobre este mundo caído. E é por isso que Jesus disse, o príncipe deste mundo está julgado. Chegou a hora. Nós então estamos sendo aqui confrontados por essa verdade. A reação da multidão para nós importa, irmão. Nós somos muitas vezes, mesmo diante dessa realidade, conflitante no nosso coração, somos como aquelas crianças que desejam um presente de Natal, estão com seus pais no shopping e fazem birra, pirraça,
desejando aquilo que naquela hora desejam. Mal sabem elas que os pais prepararam um presente muito melhor para o dia do Natal. Será que nós estamos fazendo pirraça diante de Deus? Será que nós estamos aqui preocupados em manter os nossos projetos e sonhos? Irmão, ter um casamento feliz é uma bênção. Ter uma família feliz é uma bênção. Ter um emprego abençoado é uma bênção. Viajar, morar em um país legal, ver o país no Brasil ser restaurado é uma bênção. Mas há algo melhor do que isso, o reino de Deus. Há algo melhor do que isso, o governo de Deus sobre a nossa vida. Há algo melhor do que isso, a redenção. Você não mais é escravo do pecado e de Satanás, mas agora você pertence a Jesus, a Deus. Isso é melhor do que qualquer projeto ou sonho que você tem. Então eu digo a você, se Deus quebrar os seus sonhos hoje, que as suas reações, que o seu coração, que a sua expectativa ainda permaneça confiando na soberania e na condução de Deus, porque Deus está te dando algo muito melhor, muito mais poderoso. E aí, para nós terminarmos e orarmos, a terceira reação é a reação de Jerusalém. E o texto nos diz no verso 10 e 11: E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Finalmente, irmãos, a última reação. Aqueles que estavam em Jerusalém, que foram atropelados por esses eventos. Imagine você em Jerusalém, seguindo a sua vida normalmente, quando do nada você escuta multidões chegando. Você escuta vozes, gritos de alegria e celebração. Pessoas correndo, deixando suas coisas para tentar ver o que estava acontecendo. Todo mundo buscando olhar e ver quem é que chegava ali. Imagine essa cena, imagine você ali. Imagine você vendo Jerusalém começando a se encher de pessoas de todo Israel, mas pessoas de fora de Israel também, para a celebração da Páscoa. Imagine que orgulho você, cidadão de Jerusalém. Nossa, eu sou importante, né? Eu moro nessa cidade importante. Essa cidade aqui, ela traz orgulho para o coração de Deus. Nossa, eu também trago orgulho para o coração de Deus. Olha só, eu faço parte disso. A gente é grande, né? Israel é grande. Israel é poderoso. Olha que coisa extraordinária. Gentios de todo mundo aqui. Olha só essa multidão chegando. E aí esses seus pensamentos são interrompidos por vários gritos. E o texto vai utilizar uma palavra aqui muito interessante, irmãos. Diz a palavra de Deus que a cidade se alvoroçou. A tradução aqui foi alvoroçar. Mas o texto no original tem a ver com um terremoto. O contexto aqui é de um abalo sísmico. A cidade foi tremida, chacoalhada. Houve um terremoto aqui, irmãos, não literal, mas que abalou o pensamento e cortou o pensamento daquelas pessoas de Jerusalém, daqueles que estavam ali. A cidade inteira se agita, a cidade inteira fica agitada, tremida diante do que acontece. E a entrada de Jesus, montada em um jumentinho, com pessoas simples, pobres e humildes. Gente, pessoas que eram marginalizadas, sim. Pessoas que antes eram coxas e nem podiam se aproximar tanto do templo, sim. Pessoas cegas que nem enxergavam e estavam seguindo Jesus, sim. Pessoas que não tinham nada, sim, é verdade. Essas pessoas estavam ali seguindo Jesus. Mas também outras pessoas seguiam Jesus. Havia um grupo específico de homens, e o texto de Lucas nos relata isso. E esses eram os fariseus. Você os conhece bem. Eles já seguiam Jesus desde o início da sua jornada. Nós sabemos diversos relatos de confrontos entre Jesus e os fariseus. Mas mais uma vez aqui, esse grupo aparece. Mateus os esconde, mas Lucas deixa registrado que os fariseus, ao verem tudo aquilo que estava acontecendo diante dos seus olhos, diziam a Jesus: Mestre, repreende os seus discípulos. Faz cessar esse barulho aí. Acaba com essa festa. E Jesus diz a eles o seguinte, irmãos: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E então Jesus entra em Jerusalém.
Jesus entra de fato naquela cidade santa. E então os habitantes de Jerusalém, que foram interrompidos em seus pensamentos, em sua vida ordinária, se perguntam: quem é este? Essa é a pergunta da minha e da sua vida, irmão. O que o texto quer colocar diante de você e de mim nessa manhã é: quem é este? Essa pergunta, querido, quem é Jesus, tem peso eterno. Tem peso eterno para você. Quem é Jesus? Quem é este? Essa é a pergunta. As reações evidenciavam o coração, irmão. O coração dos discípulos estava ali, o coração da multidão estava ali, o coração dos fariseus estava ali também. Muitos se questionaram em diversas maneiras e diversas formas, mas a pergunta que ecoa diante do evento da entrada de Jesus em Jerusalém é a mesma: quem é este? Os discípulos estavam sendo perguntados em seu coração: quem é este? As multidões eram perguntadas: quem é este? E o povo de Jerusalém também pergunta: quem é este? E aí, o texto vai dizer para nós que alguém da multidão, responde a este outro alguém que perguntou. Este outro alguém da cidade que se julga importante, perguntou. Quem é este? Aí a multidão, alguém que não era importante, respondeu: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Pode parecer bonita essa afirmação, irmão, mas aos ouvidos de um habitante de Jerusalém, isso era quase um xingamento. Pode vir algo bom de Nazaré, da Galileia? Pode vir um rei desta cidade? Nós é que somos a cidade de Davi, nós é que somos Jerusalém. Mas Isaías respondeu há 600 anos antes, irmãos, o seguinte: mas para a terra que estava aflita, não continuará na escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, o norte de Israel, irmãos. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. Essa é a proclamação. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Para a elite religiosa, Jesus era uma ameaça. Para os habitantes de Jerusalém, Jesus era um desconhecido. Para as multidões que foram curadas e libertas e que o seguiam desde Jericó, Jesus era a resposta de Deus, a luz que brilhou sobre eles. Mas a reação de Jerusalém, irmãos, muitas vezes é a nossa reação aqui em Belo Horizonte. O que tem Jerusalém com Belo Horizonte? O que tem Jerusalém com o Brasil? O nosso coração permanece orgulhoso porque somos barro do mesmo barro dos nossos irmãos. E as palavras de Jesus diante de Jerusalém, uma Jerusalém insensível, uma Jerusalém cheia de si, uma Jerusalém que clamava para si ser a cidade dos profetas e dos reis, a cidade de Deus. Jesus diz o seguinte, irmãos: quando Jesus chegando a Jerusalém, isso está relatado em Lucas 19, vendo a cidade, chorou por ela. Quando Jesus viu Jerusalém, irmãos, Jesus não abriu um sorriso. Jesus não se alegrou sorridente. Jesus chorou pela cidade, dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Mais uma vez eu enfatizo isso. Jesus diz: porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. E nós, irmãos? Nós reconhecemos o tempo da visitação de Deus? Você reconhece o tempo da visitação de Deus? Você precisa responder quem é Jesus.
Mas a sua resposta não é simplesmente Jesus é um profeta de Nazaré, ou é o Messias. Não. A sua resposta precisa ser com o seu coração e com a sua vida. A sua resposta deve ser seguir após Jesus, custe o que custar. Ainda que Ele quebre os seus sonhos, ainda que Ele destrone você do senhorio da sua vida, ainda que Ele diga a você, não é este o caminho que tenho para você. Quem é Jesus, irmão? Quem é Jesus? Responda hoje. Deus exige isso de você. Quem é Jesus? Cabe a você e a mim reconhecermos o tempo da visitação do nosso Deus. Vamos orar pedindo ao Senhor para que nos conduza, para que quebre os nossos corações, para que nós possamos de fato reconhecer que hoje é o tempo de salvação. Talvez você está aí vivendo uma vida terrível, vivendo uma vida de pecado, escravo do pecado, escravo das concupiscências desse mundo. Hoje é dia de libertação, o Rei chegou, irmão. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de reconhecer quem é Jesus de fato e se submeter a Ele com confiança plena, com um coração entregue. Hoje é dia de lançar sobre as palavras de Jesus toda a sua confiança. Hoje é dia de lançar sobre Jesus os seus sonhos, ainda que Ele quebre os seus sonhos. Hoje é dia de você tirar o orgulho do seu coração e descer ao pó, porque Jerusalém foi orgulhosa e não reconheceu o tempo da visitação de Deus. Que não encontre-se em nossos corações orgulho que nos impeça de ver o tempo da visitação do nosso Deus. Se hoje você ouvir a voz do Espírito do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Creia no Senhor Jesus, irmão. Deposite sobre Ele toda a sua vida. Isso é a única coisa que te resta, porque você saindo daqui não sabe o que te acontecerá. Confie no Senhor, eu te imploro, confie no Senhor. Eu peço a você, não deixe mais uma Páscoa passar e você pensar que nada está acontecendo. Não cale a voz do Espírito no seu coração. Confesse os seus pecados ao Senhor e os abandone. Viva uma vida diante de Jesus, irmãos. A sombra da cruz está sobre nós. Nós precisamos responder a isso. O mundo precisa daquilo que só Jesus é. Você não precisa de um emprego bom, você não precisa de um casamento, você não precisa de nada, você precisa de Cristo Jesus. Deposite sobre Ele toda a sua vida hoje. Não deixe mais uma Páscoa passar. Não deixe mais um tempo da visitação passar. Deus está falando no nosso coração hoje de maneira extraordinária, irmãos. Eu tenho que reconhecer isso. Não é todos os domingos que eu falo o que eu estou falando aqui. Não é todos os domingos que eu ajo como eu estou agindo aqui. E eu vejo claramente a ação do Espírito Santo sobre essa comunidade hoje. Então, se você está aí, abra o seu coração. Clame por Jesus. Peça a Deus para que te auxilie. Clame pelo auxílio que vem do alto. Ó Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, do orgulho do nosso coração. Ah, Jesus, nós estamos diante do Senhor, o Rei dos Reis, e nós precisamos responder: quem é este? Senhor, guarda o nosso coração e nos ajuda a lançar sobre Ti toda a nossa vida, todo o nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e restaure o tabernáculo caído de Davi. Restaure, Senhor, trazendo arrependimento, mudança genuína. O que nós clamamos, Senhor, o que nós dizemos ser avivamento é arrependimento e contrição para reconhecer o tempo da visitação de Deus. É isso que desejamos. É isso que queremos, ó Deus. Nós também desejamos que outras pessoas experimentem disso, que outras pessoas conheçam ao Senhor. Por isso, ó Pai, envia-nos nessa semana, cheios do Seu Espírito, para proclamarmos a verdade. A palavra de Jesus Cristo é a verdade. Para lançarmos os nossos olhos sobre aquele que foi levantado no madeiro, a fim de que nós possamos ser salvos dos nossos pecados. Visita o Seu povo aqui, Senhor, visita os corações, transforma, Senhor, liberta os cativos.
Que aqueles que estão escravos em pecado sejam libertos, ó Deus. Que o Senhor quebre as correntes dos corações. E que assim, ó Deus, nós sejamos proclamadores da palavra viva de Deus, que desce até nós, que fala até nós. É a nossa oração em nome de Jesus.